Este programa é livre para todos os públicos. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem nas roupas longas faixas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, na graça de nós vivermos o tempo quaresmal, preparando-nos para celebrar a Páscoa do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, somos convidados a abrir nosso coração à conversão. Deus nos chama a todos à conversão. Conversão é renúncia ao pecado. Conversão é rejeição a tudo aquilo que nos desune de Deus e nos desune dos irmãos e irmãs. Mas conversão é também fazer progressos na graça de Deus, produzir sempre mais frutos de amor, frutos de misericórdia, frutos de justiça, no nosso dia a dia. Jesus nos ensina no Evangelho de hoje que para vivermos a graça da conversão, para produzirmos esses frutos que agradam a Deus, nós devemos proclamar com a nossa vida, testemunhar com a nossa vida que Jesus Cristo é o Senhor. Ter Jesus como Senhor significa, no nosso dia a dia, colocar em prática os seus ensinamentos, como os ensinamentos que Ele nos faz no dia de hoje. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Para viver este princípio eterno que nos ensina Jesus, nós devemos ter Jesus como nosso modelo e, ao mesmo tempo, fonte da graça. Pedir a nosso Senhor em oração que Ele nos dê a graça de testemunhar a fé, produzindo frutos de humildade, assim como Jesus o fez.
frutos de humildade, de modo que realmente nós possamos vencer a tentação do orgulho, vencer a tentação da prepotência e colocar a nossa vida, os nossos dons, os nossos talentos, para promover o bem na vida dos nossos irmãos e irmãs. Assim como fez Jesus. A sua Páscoa de morte e ressurreição é graça de uma vida entregue pela salvação da humanidade. Nós, como discípulos e discípulas de Jesus, devemos trilhar o mesmo caminho e não buscar na nossa vida oportunidades para dar ao nosso coração o mal do orgulho, o mal da prepotência, mas com humildade, de acordo com a humildade que nos é ensinada por Jesus, com humildade produzirmos os frutos que agradam a Deus. Jesus faz, no Evangelho de hoje, severas críticas aos mestres da lei e fariseus, sobretudo porque muitos deles viviam na hipocrisia, ensinavam os mandamentos de Deus, ensinavam a lei do Senhor, mas não colocavam em prática aquilo que ensinavam. É por isso que nós devemos, no tempo quaresmal, nós devemos orar, nós devemos colocar em prática a oração, sobretudo a súplica, a oração de súplica ao Senhor, para que Ele venha em socorro às nossas fraquezas, porque no nosso dia a dia, por muitas vezes, infelizmente, nós também pecamos por hipocrisia, não é verdade? Nós também pecamos por hipocrisia, mas na medida em que nós, pela graça de Deus, conquistamos a humildade, produzimos frutos de humildade, também essa graça imunizará o nosso coração do mal da hipocrisia. No texto da profecia de Isaías, que ouvimos na primeira leitura, também o profeta Isaías, em nome do Senhor, fala ao povo de Deus a importância da conversão. Ele fala a respeito de nós lavarmos, de nós purificarmos o nosso coração, de nós, nesse tempo quaresmal, tirarmos a maldade das nossas ações, maldade que às vezes, de forma lavada, nós realizamos diante da face de Deus. E ainda profetiza Isaías: deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. E com essa frase de Isaías, aprender a fazer o bem, eu me recordei que o Santo Padre, o Papa Francisco, ele enviou para toda a igreja uma mensagem para motivar a vida da igreja, as práticas penitenciais dos cristãos católicos neste tempo quaresmal. A mensagem do Papa Francisco para a quaresma deste ano de 2022, ela é muito clara no sentido de realmente nós realizarmos o bem. Não sei se vocês já tomaram conhecimento, mas valeria a pena, durante essa quaresma, buscar na internet a mensagem do Papa Francisco para a quaresma deste ano de 2022. A mensagem do Papa está baseada na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 10. Gálatas 6, de 9 a 10. E me permita, irmãos e irmãs, ler esse trecho da palavra de Deus. Diz São Paulo: não nos cansemos de fazer o bem. Olha aqui,
Isaías profetiza: aprendei a fazer o bem. Nós todos, como discípulos e discípulas de Jesus, nós todos já sabemos o bem que devemos colocar em prática, não é verdade? Todos nós. Porém, muitas vezes, no nosso dia a dia de família, trabalho, compromissos sociais, compromissos comunitários, por vezes bate um desânimo. Por vezes, nós desanimamos na prática do bem. E diz São Paulo, para nós, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos. Quem semeia o bem, há de colher o bem. Agora, quem semeia o mal, também vai colher na sua vida frutos amargos. Repito, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não relaxarmos. Por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens. Interessante que Isaías profetiza ainda na primeira leitura que nesse processo de conversão a Deus, de conversão ao amor de Deus, é muito importante que nós assistamos nossos irmãos e irmãs mais necessitados. Aqui no caso ele fala do órfão, da viúva, e nós poderíamos colocar os enfermos, os empobrecidos e tantos irmãos e irmãs que de alguma forma necessitam da nossa ajuda, tantos irmãos e irmãs que nós podemos nos dirigir para manifestar o bem de Deus, o amor de Deus e a misericórdia de Deus. Irmãos e irmãs, enquanto temos tempo, nesse contexto quaresmal, colocando em prática a graça da conversão, façamos o bem. Sigamos a orientação do nosso pastor, o Santo Padre, o Papa Francisco, que não esmoreçamos no bem, e produzindo esses frutos de bem, certamente colheremos na nossa vida tanto bem, fazendo com que o reino de Deus, o reino de Jesus, se manifeste no mundo em que vivemos, e com isso, certamente, proclamaremos que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim seja.